Há um pó branco à venda na sua loja de ferragens local neste exato momento que mata carrapatos por contato. Não com veneno, nem com produtos químicos, mas sim com esqueletos fossilizados de algas microscópicas com mais de 30 milhões de anos. Um estudo laboratorial publicado na revista Experimental and Applied Ecology confirmou a mortalidade de 100% dos carrapatos em 24 horas. O tempo médio de sobrevivência dos carrapatos expostos foi de 3 a 5 horas. Os carrapatos não conseguem desenvolver resistência porque o mecanismo de eliminação é puramente físico. Custa menos de €1 por aplicação. E a indústria de controlo de pragas em Portugal, que movimenta 26 mil milhões de euros, não tem absolutamente nenhum incentivo para lhe dizer que isto existe. Eles não deixaram de recomendá-lo porque falhou. Eles pararam porque funcionava bem demais. Um pó que elimina carrapatos por centavos não pode gerar visitas técnicas de 300 hours a cada 3 semanas. E aquilo que não gera receita recorrente não pode chegar ao seu quintal. Esta é a história do inseticida mais antigo da Terra e de por que a indústria o enterrou sob camadas de produtos químicos sintéticos e ciclos de faturamento trimestrais. Bem-vindo ao acampamento proibido. Se você se interessa por essas histórias, inscreva-se e ative as notificações. É aqui que desenterramos o que a indústria de atividades ao ar livre enterrou. Antes de eu abrir este cofre, você precisa entender o que está rastejando na sua grama neste exato momento. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças confirmam que os casos notificados de doenças transmitidas por carrapatos em Portugal mais que dobraram desde 2004. A doença de Lyme, por si só, é responsável por cerca de 475 mil casos diagnosticados anualmente. E esses são apenas os casos que são descobertos. Um carrapato pode se fixar na sua pele e se alimentar por dias sem que você sinta a picada. Os sintomas iniciais da doença de Lyme, fadiga, dor nas articulações, febre baixa, são idênticos aos de uma gripe comum. Quando você finalmente recebe o diagnóstico correto, a bactéria pode já ter se espalhado para suas articulações, seu coração e seu sistema nervoso. Pesquisadores da Johns Hopkins descobriram que a doença de Lyme custa ao sistema de saúde português até 1,3 bilhão de euros por ano. Em média, o paciente gasta 3 mil euros a mais em despesas médicas no ano seguinte ao diagnóstico. E um saco de algas fossilizadas de 15 euros poderia ter evitado tudo isso. Fiquem comigo, porque a história por trás desse pó está tão enterrada quanto o próprio pó. Em 1836, um agricultor alemão chamado Peter Casten estava perfurando um poço nas colinas de Lumberg Heath. Sua pá atingiu algo estranho sob a camada superficial do solo, uma camada de rocha branca calcária que se desfazia em pó fino ao menor toque. Casten pensou ter encontrado calcário e o espalhou sobre suas plantações como fertilizante, na esperança de melhorar a colheita. Mas em poucas semanas, ele notou algo inesperado em seus campos. Os insetos que devoravam sua colheita estavam morrendo, não por veneno, mas por desidratação. Seus corpos secaram e se desfizeram, espalhando-se entre as plantações como pequenas conchas ocas. O que Casten havia descoberto não era calcário. Eram restos fossilizados de diatomáceas, algas microscópicas unicelulares que viviam em lagos e oceanos antigos, milhões de anos atrás. Suas minúsculas conchas vítreas, feitas de sílica pura, acumularam-se no fundo de águas pré-históricas ao longo de milênios. A sílica constitui 26% de toda a crosta terrestre em peso, sendo uma das substâncias naturais mais duras do planeta. E essas conchas de diatomáceas, cada uma menor que a largura de um fio de cabelo humano, permaneceram silenciosamente sob a terra por 30 milhões de anos. Quando aquelas águas ancestrais secaram, o que restou foi um depósito mineral de poder extraordinário. Os antigos gregos já o haviam descoberto séculos antes e o utilizavam como material de construção para tijolos leves em suas cidades. Durante a Era Glacial, pintores rupestres pré-históricos na França o misturavam em seus pigmentos, mas ninguém compreendia seu efeito letal sobre os insetos até a descoberta acidental de Casten naquela encosta alemã. No final do século XIX, agricultores de toda a Europa estavam polvilhando seus depósitos de grãos com esse pó. Gorgulhos, besouros, ácaros. Todas as pragas rastejantes que ameaçavam os alimentos armazenados foram eliminadas sem uma única gota de produto químico. Não são necessárias fórmulas nem fábrica. Apenas pó fossilizado antigo fazendo o que vinha fazendo há 30 milhões de anos. A notícia espalhou-se pelo Atlântico. Portugal iniciou a exploração de enormes depósitos de terra diatomácea na Califórnia, Nevada, Oregon e Washington. Os agricultores portugueses despejavam-no em celeiros, silos, galinheiros e canteiros de jardim. Era barato, abundante e devastadoramente eficaz contra todos os insetos com exoesqueleto. Durante mais de um século, este foi o padrão. Então a Segunda Guerra Mundial terminou e tudo mudou.
Este vídeo é apenas a ponta do iceberg. Reúne tudo aquilo que a indústria de atividades ao ar livre não quer que você saiba. Tudo dentro do cofre de acampamento completamente proibido. Protocolo completo de eliminação de carrapatos com terra de atomácia, incluindo mapas de aplicação para cada tipo de quintal. Repelentes naturais que tribos indígenas dominavam há séculos e que as empresas químicas enterraram. Métodos de purificação de água de emergência que não custam nada e superam os filtros de 40 euros. Técnicas de combate a incêndio que os militares classificaram como perigosas porque tornavam irrelevantes os equipamentos caros. Sistemas de abrigo que custam $0 e superam, em testes de campo, tendas de $200. Estratégias de exclusão de roedores que interrompem o ciclo de vida dos carrapatos na sua origem. E muito mais. Mais de 10 guias em um só lugar. Sem enrolação. Direto ao ponto. O link está na descrição. Mas fique aqui. O vídeo está apenas começando. A revolução petroquímica inundou o mercado com pesticidas sintéticos. Após 1945, o DDT tornou-se a solução milagrosa para todos os agricultores, todos os proprietários de casas e todas as agências governamentais. A terra de atomácia foi empurrada para o fundo da prateleira e, em seguida, retirada completamente da prateleira. Os agricultores abandonaram seus potes de pó branco em favor de latas de spray, com produtos químicos que prometiam resultados mais rápidos. As empresas que vendiam esses produtos químicos geravam bilhões em receita anual. Quando o DDT foi proibido em 1972 devido aos danos ambientais devastadores que causava, a indústria se viu numa encruzilhada. Retornamos às soluções minerais naturais que funcionavam há mais de um século ou desenvolvemos novos produtos químicos sintéticos que exigiam compras repetidas e aplicação profissional. Eles optaram pela receita recorrente. Novas formulações substituíram o DDT em todas as prateleiras dos supermercados em Portugal. Permetrina, bifentrina, ciflutrina, lambda-cialotrina. Nomes que você não consegue pronunciar, vendidos em frascos que você não entende, aplicados por técnicos que você não pode se dar ao luxo de ignorar. Produtos projetados para se degradarem em 3 a 4 semanas. Então você precisaria comprar mais, o que exigiria aplicação profissional. E por isso, você precisaria contratar alguém. Produtos que geraram uma indústria de 26 bilhões de euros, construída inteiramente sobre um princípio simples: dependência. O Centro Nacional de Informação sobre Pesticidas confirma que mais de 150 produtos contendo terra de atomácia estão registrados na EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Atualmente, a FDA classifica a terra de atomácia de grau alimentício como geralmente reconhecida como segura, aprovada para uso em residências, jardins, fazendas e diretamente em cães e gatos. No entanto, o proprietário médio de uma casa portuguesa nunca ouviu falar de usá-lo para o controle de carrapatos. Os números explicam exatamente o porquê. Um cliente residencial que contrata o controle de carrapatos paga entre malgro 1.200 e o egro 2.500 séculos por temporada por pulverizações químicas. Esse serviço deve ser solicitado novamente a cada 3 ou 4 semanas, de abril a setembro. Multiplique isso por mais de 13 milhões de clientes residenciais de controle de pragas em Portugal. Trata-se de uma receita medida em bilhões de euros e não sobreviverá a um saco de 15 euros de pó antigo de uma loja de produtos agrícolas. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre defesa contra carrapatos do que 99% dos proprietários de imóveis em Portugal. Inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa se lembrar do que a indústria nos fez esquecer. Tudo o que eles enterraram está completamente guardado no cofre. Link na descrição. Agora fique comigo. O próximo cofre é o mais pesado. Então, deixe-me fazer uma pergunta que deveria lhe deixar desconfortável. Se a terra de atomácia está registrada na EPA, classificada como segura pela FDA e apoiada por pesquisas revisadas por pares, por que nenhuma empresa de controle de pragas em Portugal a recomenda? A resposta não é complicada, simplesmente não é lucrativo. O setor de controle de pragas estruturais em Portugal gerou mais de 13 bilhões de euros em receitas de serviços apenas no ano passado. 85% da receita do controle de pragas residenciais provém de contratos recorrentes. Não se tratam de tratamentos pontuais, mas sim de ciclos de faturamento recorrentes que nunca terminam. A cada 3 ou 4 semanas, um técnico chega à sua casa com um tanque de pulverização cheio de produtos químicos sintéticos que se degradarão antes do seu próximo ciclo de faturamento. Isso não é controle de pragas. Trata-se de um modelo de assinatura baseado no relógio biológico da degradação química. A terra de atomácia não se degrada. Ela permanece no chão e continua matando enquanto permanecer seca. Não é possível construir um negócio de assinaturas em torno de um produto que funciona indefinidamente por centavos de dólar. Não é possível patentear algas fossilizadas.
Não é possível criar uma versão com marca própria que exija um aplicador certificado. Não é possível gerar receita recorrente com um saco de pó antigo que uma avó consegue espalhar com uma colher de cozinha. E aquilo que não gera receita não pode ser recomendado. Esse é o modelo de negócios que a indústria de atividades ao ar livre jamais lhe explicará. Agora, eis o que eles definitivamente não vão te ensinar. Aqui está o seu protocolo. Vá a uma loja de suprimentos agrícolas ou encomende terra de atomácia de qualidade alimentar online. Um saco de 4,5 quilos custa entre 12 e 18 euros e é suficiente para um quintal suburbano médio durante toda a temporada. Nunca use produtos próprios para piscinas ou para filtros. A sílica para piscinas é aquecida a temperaturas extremas durante o processamento e contém mais de 60% de sílica cristalina. Essa versão é perigosa se inalada, enquanto a de grau alimentício contém menos de 2% de sílica cristalina e é classificada como segura pela FDA. Identifique as áreas com carrapatos no seu quintal. A área onde o gramado encontra a mata ou os arbustos é a zona 1. Nessas áreas de transição, os carrapatos ficam à espreita nas pontas da grama alta e nas bordas das folhas, com as patas dianteiras estendidas. Os cientistas chamam esse comportamento de busca. Eles estão literalmente tentando alcançar seus tornozelos e as pernas de seus filhos enquanto passam. Aplique uma linha visível de pó ao longo de toda essa borda. A zona 2 compreende todas as áreas sombreadas e úmidas da sua propriedade. Debaixo de arbustos, ao longo de cercas, ao redor de muros de pedra, perto de pilhas de lenha, sob beirais de decks. Os carrapatos evitam a luz solar direta e se agrupam em locais úmidos e sombreados. Aplique o pó cuidadosamente nessas áreas com um aplicador de pó manual ou mesmo uma peneira para flores. A zona 3 engloba todos os locais onde seus filhos e animais de estimação passam tempo ao ar livre, ao redor de balanços, caixas de areia, casinhas de cachorro, móveis de jardim e áreas de recreação externa. Crie um perímetro de proteção com pó ao redor desses espaços. O pó começa a funcionar no instante em que um carrapato rasteja por ele. As partículas microscópicas de sílica aderem à camada lipídica serosa que reveste o exoesqueleto do carrapato. Essa camada oleosa é a única coisa que impede o carrapato de perder a umidade do corpo. Assim que a terra de atomácia remove a umidade, a desidratação começa imediatamente. O carrapato não consegue beber água com rapidez suficiente para repor a quantidade que o pó extrai do seu corpo. Em 3 a 5 horas, o carrapato estará morto. Um estudo sobre carrapatos em cães americanos confirmou que a mortalidade começa nos primeiros 60 minutos de exposição. Com taxas de aplicação padrão em cobertura vegetal de palha de pinheiro, os pesquisadores documentaram 100% de mortalidade. A diferença crucial entre este e todos os outros produtos químicos no mercado é a evolução. Os carrapatos já estão desenvolvendo resistência à permetrina em todos o nordeste dos Estados Unidos. Mas não é possível desenvolver uma armadura contra um processo mecânico que destrói seu exoesqueleto. É por isso que a terra de atomácia tem funcionado por quase 2 séculos e continuará funcionando por mais 2 séculos. Use máscara de proteção contra poeira durante a aplicação para evitar a inalação de partículas finas. Mantenha crianças e animais de estimação afastados da área tratada, até que a poeira assente, o que leva cerca de 30 minutos. Reaplique após chuvas fortes que lavem o pó. Em períodos de seca, uma única aplicação pode durar semanas. Inicie a primeira aplicação no início da primavera, quando a temperatura do solo subir acima de 40 décimos e os carrapatos começarem a emergir sazonalmente. Mantenha na cobertura de abril a setembro, que é o período de maior incidência de carrapatos na maior parte de Portugal. O custo total da proteção durante toda a temporada será menor do que o valor cobrado por uma empresa de controle de pragas por uma única visita à sua propriedade. Para obter resultados máximos, combine terra de atomácia com uma segunda arma que a indústria também ignora. Tubos de algodão tratados com permetrina, colocados perto de caminhos de roedores no seu quintal. Os ratos são os principais hospedeiros das larvas de carrapatos nos estágios iniciais do ciclo de vida desses parasitas. Os ratos recolhem o algodão tratado para usar como material de ninho, revestindo-se com permetrina. Cada carrapato que se alimenta de um rato tratado morre antes de poder atingir o próximo estágio de desenvolvimento. Você não está apenas matando carrapatos no seu quintal, você está interrompendo todo o ciclo reprodutivo na sua origem. Preciso ser honesto com você sobre uma limitação. A terra de atomácia não é seletiva. Ela matará insetos benéficos que rastejam por ela, incluindo besouros terrestres e alguns polinizadores que caminham sobre o solo. Não aplique diretamente em plantas com flores onde as abelhas estejam ativamente em busca de alimento. Concentre-se nas zonas periféricas e áreas sombreadas onde os carrapatos se concentram e não no centro do seu jardim de flores. Utilizado estrategicamente, o impacto colateral sobre os insetos benéficos permanece mínimo
Se usado de forma descuidada, pode perturbar o ecossistema local. Essa honestidade é o que diferencia este canal daqueles que só querem vender alguma coisa. Esse conhecimento não morreu. Estava à espera. À espera debaixo das prateleiras empilhadas com frascos de spray de 300 euros, à espera atrás das brochuras brilhantes de franquias de controle de pragas, à espera que alguém abrisse o cofre. Os antigos gregos usavam esse pó para construir suas cidades. Peter Casting redescobriu-o numa encosta alemã em 1836. Os agricultores portugueses dependeram dele durante mais de um século, antes de a indústria química o apagar da memória. O CDC confirma que as doenças transmitidas por carrapatos estão dobrando. A EPA confirma que a terra de Atomácia é segura. A indústria de controle de pragas sabe que um saco de 15 euros colapsaria todo o seu modelo de faturamento. E agora você já sabe os 3. Se este vídeo fez diferença, inscreva-se e compartilhe. Cada ação preserva aquilo que a indústria tentou apagar. O próximo cofre será aberto em breve, e o que está lá dentro é ainda mais pesado.